Olá, hoje eu estou aqui com a professora doutora Regina Queiroz. A doutora Regina Queiroz acabou de obter o título de doutorado com louvor agora em Medicina de la Saúde. E a doutora Regina, ela é especialista em odontopediatria, que é a formação de base dela, mas ela tem um currículo tão extenso que se eu começar a falar aqui com vocês, a gente vai ficar aqui boa parte dessa conversa falando sobre o currículo dela. Mas ela trabalha na área da odontopediatria, como base, com a posturologia, com a medicina dentária e desportiva. Eu vou ter uma conversa hoje com a doutora Regina Queiroz sobre a medicina dentária desportiva. Doutora, explica para a gente o que é realmente a medicina dentária desportiva? Qual é a área de abrangência dela? Então, bom dia, obrigada pelo convite, Silvana. Nós estamos há algum tempo que essa nossa conversa está prometida. Finalmente tivemos a oportunidade. A odontologia, a medicina dentária desportiva é a área da odontologia ou da medicina dentária que se ocupa de atletas e de quem pratica atividade esportiva em modo regular. Então, para a gente fechar num conceito, é isso. Na verdade, a medicina dentária encontra o esporte com a traumatologia. Então, e não é uma coisa nova. O uso de protetores bucais existe há mais de 70 anos, não é nada de novo. Sim. Simplesmente foi agora regulamentado em 2015. A medicina dentária desportiva se tornou especialidade no Brasil. Em 2016, a FDI organizou as diretrizes do que seria isso. Em 2017, nós realizamos o primeiro curso de especialização no Brasil. Eu tive a honra de, junto com a doutora Wanda Domingos e a doutora Vera, que participaram ativamente desse curso de especialização, eu tive a honra de ser a coordenadora desse primeiro curso de especialização no Brasil. Então, nós formamos... Leopoldo Mandic, né? Leopoldo Mandic, formamos 7 especialistas. Nesse momento, no Brasil, nós somos em 30 especialistas, apenas 30, são pouquíssimos, né? E a odontologia do esporte se ocupa do atleta, porque ele tem necessidades especiais. Então, a alimentação do atleta é diferenciada. Nós temos muito problema de erosão. Alguns esportes, por exemplo, exigem o controle de peso. Então, nesse tipo de esporte, é importante pesquisar os distúrbios alimentares que podem causar erosão, podem levar à erosão. Atleta tem muito bruxismo, tem muita parafunção. E a minha primeira especialização foi odontopediatria, a segunda, ortodontia. Então, eu sou habituada a ter uma visão global, como é a ortopedia funcional dos maxilares. A gente tem sempre uma visão global do paciente, né? Lembrando que o atleta de elite começa a atividade dele quando é criança. Então, é fundamental avaliar a oclusão, avaliar o sistema tônico postural. O que é o sistema tônico postural? É todo o sistema que vai regularizar o equilíbrio e o movimento do nosso corpo, e é o sistema que permite a adaptação. Então, se eu tenho, vou dar um exemplo, uma criança com uma maloclusão que tem toda a parte anteriorizada, tem um baricentro anteriorizado, o centro dele de equilíbrio a nível gravitacional, mais anteriorizado. Se eu fizer, por exemplo, um exame baropodométrico, é lógico que eu vou ter alteração, mas essa alteração pode derivar de uma oclusão. Então, a odontologia do esporte e a oclusão, a postura, caminham de mãos dadas. E uma característica da odontologia do esporte é a gente medir tudo. Então, não é faço uma foto...
Não, exato, não é uma opinião, né? Não é faça uma foto. Tá vendo que ele está um pouquinho girado? Não está um pouquinho girado. Você tem que medir e dizer quanto. Embasado pode ficar. Exato. Você acabou de falar da tese de doutorado. Eu levei 4 anos pesquisando. Fiz uma tese me vem natural em italiano, porque eu penso em italiano e tenho que fazer a tradução, depois de 30 anos aqui. É uma tese em remadores, 120 remadores. Então, além de toda a cavidade oral, das exigências... De alto nível, né? Hã? Desportistas de alto nível, né? De alto nível, de alta, exato, atletas de elite. Além da cavidade oral, porque aí fala como é que a odontologia do esporte pode atuar na performance do atleta. Eu simplesmente vendo um oitavo, por exemplo, uma pericoronarite, uma gengivite, um problema gengival, um problema periodontal, uma cárie profunda, tem tanto que é clínico, né? Então, eu protegendo, atuando na saúde clínica é o primeiro passo. Então, a atleta tem que ter, temos que ter todos. O atleta é exigência ter uma saúde oral de um nível, enfim, né? Regina, deixa eu só dar aqui uma traduzida para o público leigo, do ponto que você falou. Quando a doutora Regina fala em oclusão, ela está falando no encaixe dos dentes. Porque isso vai ser direcionado tanto aos nossos colegas como às pessoas leigas também, né? Que não são profissionais da área. Exatamente. Então, é tudo um encaixe. A articulação é um encaixe, os dentes anatomicamente são feitos, né? E tem um desenho, uma anatomia que eles vão se encaixar. E aquilo tem que funcionar. Então é isso. A galera que está querendo nos disse, né, que o encaixe dos dentes pode mudar a performance de um atleta. Exatamente. Os atletas normalmente começam a profissão muito cedo. Então, de onde a gente deduz que quanto mais cedo a gente puder intervir, melhor, né, doutora? Exato. E diagnosticar, então, aqui, por exemplo, uma criança que vai fazer atividade agonística, ela tem que fazer alguns exames. Tem que fazer exames médicos para poder exercer aquela atividade. Entre esses exames médicos, não é previsto o exame da oclusão. O exame com um médico dentista, que é uma coisa que, na odontologia do esporte, é a nossa grande luta. Então, o paciente vem avaliado como um todo, o corpo é um todo, vamos cuidar da boca, né? Então, a boca ele é analisado como um todo, porém sem a boca, né? Como se não tivesse... É ser analisado como um todo sem a boca, né? É tudo todo sem a boca. E lembrando que a saúde oral, a gente fala de saúde oral, saúde bucal, isso é só um conceito puramente didático. A saúde é toda. Você tem ou não tem, né? Então, é muito importante na avaliação da criança, de quem pratica atividade esportiva, avaliar também a própria oclusão. Então, uma outra coisa, a gente fala de criança, eu vou muito na criança, porque eu, como odontopediatra, ortodontista, a grande maioria dos meus pacientes a nível clínico são de idade, a gente chama aqui idade evolutiva. Mas um atleta de pugilato que tem uma maloclusão, então o atleta que faz boxe, não justo para, né, para entender. Se ele tem uma maloclusão e precisa de uma correção dentária, certamente o dispositivo, a indicação é de um aparelho móvel e não de alguma coisa fixa, porque ele é sujeito a trauma, ok? Então,
Regina, e a própria força muscular das cadeias musculares são alteradas de acordo com o encaixe dos maxilares, né? Eu mesmo Certamente. tenho um paciente que ele faz jiu-jitsu, Uhum. ele tem um plano oclusal com uma dimensão vertical menor de um lado do que de outra. E ele já me relatou que ele tem menos força de um lado, do lado que ele tem menor dimensão vertical, do que do outro. Exato. Né? Então, esse equilíbrio do plano, aí a musculatura vai trabalhar diferente de um lado e do outro, não é isso? Trabalhar Isso vai diferente. refletir em toda a cadeia muscular corporal, né? Exato. Exato. Então vamos pensar nos esportes de torção. O tenista, por exemplo, Certo. que pratica aquele esporte durante, sei, começa a jogar tênis com 10 anos, 8 anos, e se torna um profissional. Quantas horas por semana ele faz aquele movimento, que é um movimento repetitivo, de torção, durante não sei quantos anos? Então, a lógica nos leva a aquele movimento repetitivo. É lógico que eu vou ter hipertrofia muscular de um lado, eu vou compensar a minha postura. Então, quando a gente fala do sistema tônico postural, é o sistema que vai compensar, porque o atleta ele tem uma percepção do corpo dele muito refinada, muito. E quando tem alguma coisa que está desequilibrado, o corpo vai tentar equilibrar com compensações. Então, coisas simples. Uma fratura de maléolo, eu não posso pisar, eu vou pisar mais, jogar todo o peso do outro lado. Então, o peso está para cá. Se eu jogar tudo, eu caio. Então, o outro vai para cá, o ombro vai para cá, a cabeça vai... Isso é uma compensação. Então, exatamente as cadeias musculares, você citou exatamente, é o que acontece. Sistemas de compensação. Quando na odontologia do esporte a gente usa uma placa oclusal, a gente está compensando um desequilíbrio. Mas aquela placa é uma muleta. Sim. Qual é a coisa justa? É eu ajustar a oclusão daquele paciente, a mastigação do paciente. Porque você vai estar agindo só na consequência do problema, não na causa, Exato, né? Exato. É? É Perfeito. isso. Tá. E, Regina, então você acha que a ortopedia funcional dos maxilares e a medicina desportiva são complementares, né? Caminham de mãos Dizer juntas. isso, né? Caminham de mãos juntas, porque tem a mesma visão do paciente, que é uma visão global do corpo. O que acontece, doutora Silvana, é que o paciente, os pais, dificilmente têm essa visão, porque não foram educados por nós, porque Sim. nós não tivemos essa formação. Né? Então, quantos atletas nós temos no consultório? Hoje, toda criança pratica atividade esportiva. Né? Então, é uma quantidade imensa e que não tivemos ainda a formação de como tratar essas crianças, tratar em modo diferenciado. Ver quem é a criança. Eu tenho crianças no consultório que são crianças já atletas agonísticas importantes e que têm 10 anos. Então, começaram com 5 anos, com 6 anos. São crianças que vão acompanhadas. E você imagina uma coisa dessa no esporte assimétrico. Né? Então, onde eu uso mais um lado do meu corpo. Você citou há pouca hora o discurso da mastigação. Então, quais são oclusão dentária e postura? O que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar, eu tenho terror de mordida cruzada em criança que faz esporte. Então, a primeira coisa que eu olho assim é se tem, né? E isso é uma coisa. Outra coisa, anteriorização do corpo, o corpo mais posterior por problemas de maloclusão. Então, são todas... Doutora, por exemplo, eu estou num local que eu não tenho uma pessoa, um colega que é especializado em medicina dentária e desportiva. Uhum. O que você sugere, tipo? Eu já estive nessa situação, por isso que eu estou lhe perguntando, né? Eu encaminharia para um fisioterapeuta ou para um osteopata para me ajudar a trabalhar juntamente a oclusão e a postura. Ok, então, eu trabalho com osteopata desde sempre. Antes de colocar qualquer dispositivo em boca, meu paciente passa pelo osteopata, sim.
para eu eliminar essas compensações. Sim, mas não multidisciplinar, né? Fazendo uma foto, ou fazendo um exame, eu posso achar que não, mas está aqui, outra aqui. Às vezes é simplesmente uma compensação. Então, para resetar, primeiro, eu trabalho sempre com osteopata. E aí, depois, com todas as ferramentas que nós temos na mão, né? Da ortopedia, a condição de avaliar é imensa, é infinita, né? Depende do problema que a gente tem na frente. Eu sou habituada a medir tudo, trabalhos com eletromiografia, baropodometria, porque tenho essa formação. Um dos masters que eu fiz foi exatamente de posturologia, quer dizer, eu tenho essa formação da postura, né, da coisa complementar. Por isso que eu vejo que a medicina dentária do esporte, desportiva e a UFM são irmãs, caminham de mãos juntas. É essa a minha opinião. Bom, então eu vou fazer uma última perguntinha, tá? O que você diria, então, para os nossos colegas, para eles prestarem atenção numa criança que pratica desporto? O que não pode passar com um odontopediatra, com um dentista clínico? Qual o olhar que ele deve ter? Tipo, você falou da mordida cruzada, ou da anteriorização da cabeça, da postura. Algumas dicas, doutora, dá para a gente... Algumas dicas. Quem é habituado a fotografar, como nós somos, fotografar a criança. Primeira coisa. Sem sapato. Fotografar com uma roupinha de fazer ginástica, não com casaco, sem sapatinho, só com a meia, encostado em uma coisa que não tenha tomada, o fio da luz, branco, atrás de uma porta, assim simples. Tá? A criança toda grudadinha e tal. Fazer uma foto de frente, trás e perfil. É uma coisa que dali sai um mundo. Logicamente, com um critério. Eu tenho que ter uma distância que seja sempre a mesma, né? A mesma máquina fotográfica, a mesma angulação. Eu tenho que ter o critério para fazer. As fotos, isso é uma. São coisas normais que a gente faz. Investigar foto de perfil do corpo, né? Exato. Frente, perfil de um lado, perfil de outro, e atrás. A orelhinha da criança, o cabelinho no alto, se é uma menina, porque a orelha diz muito. Isso é uma coisa. Avaliar maloclusões. Então, eu repito, eu tenho terror de qualquer mordida cruzada, porque a simetria está me dizendo, já vem com a bandeirinha, né? Com as simetrias musculares. E, além de todos os restos de assimetria, mas eu estou falando a nível de músculo, porque eu sou habituada a medir. Não é tão fácil tratar mordida cruzada em criança, né? Você trata sem aparelho, com as pessoas diretas, né? Pois é. Então, assim que você viu, pum, resolve, né? Então, quando é que começa a tratar? Assim que tem o desequilíbrio. Porque as duas coisas, eu falei que a gente anda de mão dada, são as duas coisas, o equilíbrio e o movimento, que é a função. Então, é uma coisa muito ligada à outra. Eu encontrei na odontologia do esporte a minha bagagem de odontopediatra, ortodontista e o conhecimento, né, o que eu tenho de ortopedia funcional. Isso são duas coisas que caminham muito, muito juntos. O que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar a língua, a função da língua, então fazer um exame funcional da língua. Cervical, eu não tenho o aparelho para. É tão simples fazer um exame postural da cervical. Eu rodo para um lado e rodo para o outro, ok, mas eu tenho que colocar alguma coisa ali para a criança ver. Eu, no início, antes de trabalhar com tantos aparelhos, eu colocava borboletinhas de cores diferentes atrás e a criança rodava. Que cor que você vê? E aqui, que cor? Muda, por exemplo, a dimensão vertical dela e faz o mesmo teste. Então, existem testes posturais que podem ser feitos, devem ser feitos, em modo rápido, simples, e que vão, eu não digo bypassar, dão informações diferentes, mas são de grande ajuda a nível de avaliação. Então, liberdade postural, cervical, língua,
e sistema tônico postural, a postura que a criança assume naquele momento. Um teste simples é o teste que você tem com a criança, né, a postura que a criança chegou, aumenta a dimensão vertical dela com 2 olhinhos de algodão pequenininho, faz a foto outra vez, já abre um mundo de informações. Como você disse, a gente usa na ortopedia funcional dos maxilares, né? Exato. Para fazer um diagnóstico e, Exato. intervir, procurar ajuda de um fisioterapeuta ou de um osteopata, se você não tiver um apoio na sua cidade, né? De um especialista na medicina desportiva, e atuar o mais cedo possível, né? Atuar o mais cedo possível. Um apanhado do que a gente falou aqui agora seria isso, né? O recado não estou em equilíbrio, equilibrar, pronto, porque o esporte é equilíbrio, né? É movimento, você ter o movimento equilibrado. Essa é a performance, ok? Sem precisar tirar energia para o equilíbrio, ok? Muito bom, muito bom. Doutora, muito obrigada. Eu já dei os parabéns pessoalmente, agora eu gostaria de deixar aqui publicamente a minha admiração pelo seu trabalho. Muito obrigada. Sabe? E, assim, dar os parabéns por essa aquisição do doutoramento com louvor, que ela teve os 3 quesitos de louvor, dimensão internacional e de voto máximo. Pois é. Grande, Regina, grande doutora Regina. Silvana, obrigada. Parabéns, que eu sei que é muita transpiração. Muita transpiração, né? transpiração também, nesse caso, né? Isso. Então, olha, obrigada por tudo, espero ver em breve, tá? Pessoalmente. Estamos trocando pessoalmente, e em breve nós estaremos juntas. Tá bom, obrigada. Regina, tudo de bom. Tchau. Tchau, Silvana. Tchau.